Escuta aí, ouça aí, receba aí o conhecimento da verdade. Por onde você vai ser liberto? Vou repetir novamente. Receba o conhecimento da verdade. Por onde você vai ser liberto nesse momento? Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. O que a palavra de Deus revela. Que os homens dentro de igrejas falsificam e impede você de conhecer. Escute aí o que a palavra de Deus revela. Que os homens dentro de igreja, os líderes no sistema religioso, que é um dos caminhos e uma das portas de Satanás para tirar você da verdade de Deus e fazer você ir para o inferno, pensando que você está indo para Deus. Os homens dentro do sistema religioso falsificam a palavra de Deus por causa de ganho. Deturpam e tiram você dos princípios do Evangelho, levando você a viver uma vida no caminho anátema, pensando você que está servindo a Deus. E a partir de agora, eu quero convidar a sua atenção. Vou mostrar aqui muitas mentiras pregadas dentro do sistema religioso, igrejas evangélicas, católicas, todos os grupos religiosos. Vou mostrar aqui muitas mentiras pregadas aonde os pastores, papa, padre, falsificam a palavra de Deus. Agora, olha o absurdo da coisa. Homens que dizem que são de Deus, ó. Porque a maioria desses pastores corruptos, não vou generalizar porque tem alguns que estão compromissados com o Evangelho, mas 99% dos líderes religiosos estão compromissados com o sistema onde eles estão ali servindo. Olha a falsificação dos muitos líderes para tirar você da palavra de Deus, fazendo você pensar que está vivendo pela palavra. Olha o que o diabo leva os líderes a fazer com a palavra de Deus. Trocar os valores, os princípios, deturpar, interpretar erroneamente, levando para o povo uma instrução maldita, com o nome de doutrina de Deus. Só que é doutrinas de demônios, com o nome de evangelho, só que é evangelho anátema. Os homens se dizem homens de Deus, ministrando a palavra, revelando, trazendo profecia, só que são ministros de Satanás. Por quê? Porque eles não estão ministrando e nem estão pregando a doutrina de Cristo, não estão levando vocês a ser formados discípulos de Cristo, sendo instruído para vocês, para estar no entendimento de vocês, o ensino de Cristo, a doutrina de Cristo, o evangelho da salvação. Vou mostrar a vocês, escute aí e veja agora, conheça agora a verdade, diante das mentiras que são pregadas por muitos pastores, papa, padre e líderes de igrejas e religiões. Uma das principais mentiras pregada no mundo religioso é de que as instituições de alvenaria, os ambientes, é casa de Deus. Mas, irmão Wellington, por que o senhor disse que é mentira? Porque aquilo que Jesus não ensinou, aquilo que não está na doutrina de Cristo, aquilo que não está nos princípios do Evangelho, é mentira. E a mentira é do diabo. E quem está seguindo a mentira não está servindo a Deus, está seguindo o diabo. Então essa ideia, esse conceito de igrejas, instituições, casa de Deus, lugar santo, templo de Deus, ambiente sagrado, para o povo estar ali servindo, como se ali fosse um lugar místico, o ambiente exclusivo do povo encontrar Deus como lugar, casa de Deus, é mentira do diabo. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou ninguém. Primeiro que Jesus era judeu.
Jesus nunca ensinou ninguém a buscar a Deus no templo. Porque o templo era um só, que era considerado pelos judeus casa de Deus, onde o povo ia oferecer sua adoração, sua vida de busca de Deus nesse ambiente. Aí vem hoje muitos pastores e padres, criam as igrejas e diz que é a casa de Deus, que é o templo de Deus. E cada esquina tem uma alvenariazinha com o nome de igreja de Deus, casa de Deus. Com alguém que se fez pastor e está lá dentro. E o povo lá, como se estivesse servindo a Deus, sendo negócio dos homens. Olha que coisa terrível, irmão. Olha que mentira você está. Isso é do diabo, irmão. E quem está vivendo isso, está perdido de Deus. Jesus nunca ensinou casa de Deus. Então é uma das maiores mentiras que foi combatida pelos apóstolos, que o povo entendia, não, o templo é o lugar sagrado, é a casa de Deus. Os apóstolos diziam que Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Os apóstolos pregaram que casa de Deus não é nenhum ambiente, estrutura física de alvenaria, somos nós, templo e casa de Deus. Se você quiser conferir, vá lá para 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vá lá para Efésios capítulo 2, dá uma lidinha lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 17. Você vai ver essa verdade que eu estou aqui ministrando. Então, uma das maiores mentiras que o diabo tem propagado para tirar o povo da verdade é essa ideia de casa de Deus que é pregada por todos os líderes religiosos. Porque é uma das maiores astúcias de Satanás para prender o povo e tirar o povo de Deus, fazendo o povo pensar que está servindo a Deus. Casa de Deus, os apóstolos combateram contra isso. Os apóstolos nunca ensinaram isso, porque Jesus não mandou ensinar isso e nem ensinou isso. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios 2, Efésios capítulo 2, versículo 20 e 21. Paulo vai dizer, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Que edifício é esse que Paulo está falando? Versículo 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, aonde é que Deus habita, irmãos? Qual é a casa de Deus? É algum templo de alvenaria? Os apóstolos nunca pregaram esse princípio, que hoje todos os pastores e líderes religiosos pregam para o povo. Por quê? Porque é o lugar onde eles prendem o povo, onde eles dominam o povo, onde eles exercem autoridade para o povo, onde eles estabelecem o seu trono, o seu governo sobre o povo, fazendo do povo negócio. Aonde? Dentro desses ambientes chamados casa de Deus, igreja, estrutura de alvenaria, local geográfico. E isso não foi ensinado por Jesus. Então, uma das maiores mentiras do diabo é essa, onde muitos estão presos. Vamos aprender mais mentiras do diabo pregadas dentro das igrejas por muitos pastores, padres e vários líderes religiosos. Eu estou aqui trazendo conhecimento da verdade. Estou mostrando pela luz de Deus que é a palavra. Agora me mostre aí, algum de vocês, pastor, doutor, teólogo, bacharel, mestre, seja o que for. Aonde Jesus ensinou alguém a estar dentro de algum recinto, de algum templo, de alguma igreja como casa de Deus? Ou Jesus ou os apóstolos? Vocês não vão mostrar, sabe por quê? Porque não existe. Agora eu estou aqui protestando, refutando, condenando a mentira que vocês pregam do diabo, como ministro de Satanás, dizendo que é de Deus. Vocês estão pregando mentira para o povo. Casa de Deus, coisa nenhuma, rapaz. Deus não habita em nenhum ambiente, estrutura geográfica de alvenaria. Deus ele quer habitar no pecador, que é o templo espiritual de Deus, onde Deus habita em espírito pelo Espírito Santo. É o que diz a palavra. Eu li agora aqui, Efésios 2, 21 e 22. Então, outra grande mentira. Toda a mentira do diabo é centralizada onde? Nessa ideia de casa de Deus. Por quê? O povo é ensinado que tem que adorar a Deus no templo. Tem que ir para o templo buscar a Deus. Os pastores ensinam ou não ensinam isso? Os pastores ensinam mais isso. Os pastores focam mais isso do que muitos padres. Agora eu pergunto, Jesus ensinou isso? Ao contrário, irmão. Jesus ensinou o contrário.
Jesus não ensinou ninguém esse princípio de adorar a Deus em algum lugar. Hoje o povo acha que tem que subir monte para buscar a Deus, que a presença é maior. Tem que ir para a casa de Deus, a igreja, porque é ali que você vai adorar a Deus, oferecer teu culto e servir a Deus ali, porque a presença de Deus ali vai ser forte. Lá em João 4, 20 em diante, versículo 20 ao versículo 24, Jesus vai ter um diálogo com uma mulher que chega até Jesus, interrogando Jesus. E essa mulher pergunta a Jesus qual seria o lugar verdadeiro para ela adorar a Deus. Ela estava na dúvida, ela era samaritana. Logo, os samaritanos diziam que o lugar de adorar a Deus era no monte. Aí vem os judeus e ela agora vai dizer, Senhor, e tu, que é judeu, vocês dizem que o lugar de adorar é o templo. Jesus era judeu como homem, mas ele não veio para viver tradição judaica. Ele veio com uma verdade, para levar o povo ao conhecimento da verdade, para livrar o povo de religião, de tradição, de cultura, porque a verdade de Deus não está limitada a uma tradição, a uma religião, a uma cultura. Jesus vai dizer para essa mulher, olha mulher, eu te digo que a hora vem e já é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Não é no monte, não é em templo, não é em ambiente físico nenhum. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, porque Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Não adianta você viver num lugar místico, pensando que é ali que Deus vai estar. Pensando que é ali que Deus vai ser adorado. Deus é espírito. E a habitação espiritual de Deus somos nós. Aonde Deus quer ser adorado. Não é em um momento litúrgico da formalidade ritualística de culto. Deus quer ser adorado em nós, na nossa vida, no nosso viver. Todo dia, o dia todo. Esse é o lugar de adoração. Esses são os verdadeiros adoradores que têm esse entendimento pela palavra. Para viver uma vida com Deus, não a partir de um lugar central chamado igreja, mas a partir do entendimento, pelo conhecimento da verdade que liberta. Verdade essa que é Jesus. Vocês estão entendendo isso que eu estou levando para vocês? O povo está sendo ensinado e formado na mentira. Nas mentiras. Dentro das igrejas e religiões, pregada e propagada e divulgada, sendo informada pelos pastores, que forma na mente do povo, informando o povo com mentiras, em nome de verdade de Deus. Vocês estão entendendo o meu trabalho? Porque é estreito, porque eu vou com a verdade, não por mim, mas com a verdade que eu prego, vai reprovar toda mentira pregada em qualquer religião. Não tira uma. Evangélica, católica, budista, espírita, xiita, mórmon, testemunho de Jeová, candomblé, espírita, não, qualquer que seja a religião. A verdade não é nenhuma doutrina, nem nenhum conjunto de regras e princípios de nenhuma religião. A verdade é Jesus, a palavra que ele pregou, o evangelho, a doutrina que ele trouxe, por onde temos a revelação de Deus para conhecer o meio de chegar a Deus. A verdade é Cristo, a sua palavra. Vocês estão entendendo isso? Olha quantas mentiras é pregada para o povo dentro da igreja. Não, você só pode ter comunhão com a igreja se estiver na igreja. Ó. Só tem comunhão com os irmãos se estiver na igreja. Mas a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus vai dizer que a nossa comunhão com o outro é na palavra. Se estivermos na luz, como na luz ele está, teremos comunhão uns com os outros. Se estiver onde? É na igreja? A Bíblia não fala isso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7. A Bíblia vai dizer, se estivermos na luz, não é dentro de igreja. Os pastores ensinam o que para o povo? Que você só pode ter comunhão se estiver onde? Nas igrejas. Está entendendo isso, irmãos? Está entendendo como é importante você parar para ouvir
usar o senso crítico para conhecer a verdade, para que você possa ser liberto, se quiser. Se não, permanece aí vivendo na mentira, pensando que está com vida com Deus e indo cada dia mais para distante de Deus, perdido de Deus, pelo entendimento entenebrecido e a dureza do coração por não dar ouvido à verdade. Olha quantas mentiras é pregada dentro das igrejas para o povo. O povo hoje entende, olha, não deixa a sua igreja. Eles pegam esses líderes religiosos, pastor, papa, padre, ancião, apóstolo, evangelista, presbítero, os mentirosos que estão a serviço do sistema, que é do diabo, que diz que é homem de Deus. Eles manipulam a verdade. A palavra não diz nada disso que o povo aprende nas igrejas. A palavra, Jesus nunca ensinou nada disso que o povo hoje está vivendo e aprendendo dentro das igrejas. Olha outra mentira que é pregada pelos líderes dentro das igrejas para prender o povo aonde? Dentro das igrejas. Por isso que eu digo, a igreja é a arapuca de Satanás. A igreja, a religião, a instituição religiosa, que o povo entende que tem que estar ali dentro, independente de qual seja a religião. A vida com Deus não é dentro de um espaço físico. A vida com Deus não depende de um ambiente religioso. A vida de devoção a Deus não é por meio de obra e sacrifício religioso. É em Cristo, pela palavra de Cristo. Aí os líderes mentirosos, padres, pastores e outros, vão dizer assim, você não pode deixar a igreja. Eles pegam a palavra de Deus, manipulam, falsificam, deturpam, e criam interpretações erradas, malditas, pela influência do diabo, que é o pai da mentira. Aí pegam Hebreus, capítulo 10, versículo 25, para tentar justificar essa mentira do diabo como se fosse verdade de Deus. Não, você não pode deixar sua igreja. A Bíblia diz isso, é mentira. Hebreus 10, 25, não está falando de igreja, instituição, lugar, ambiente, recinto, local. Quando a palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, 25, não deixando vossas congregações, como é costume de muito, antes a demonstramos uns aos outros, sabendo que já é chegado aquele grande dia. A palavra de Deus nos está advertindo sobre a reunião que nós devemos ter, sempre está comungando, sempre está se reunindo um com o outro. O texto ali não tem contexto de ambiente. O contexto ali não fala de igreja. O contexto de Hebreus 10, 25 não refere-se a uma instituição, a um ambiente, a um lugar geográfico, igreja, para você não deixar de estar lá dentro. Está entendendo como eles pegam a palavra e tiram a interpretação verdadeira? Falsifica o princípio verdadeiro, irmão. Isso é uma direção que tira você da graça, que leva você a perder o caminho do céu. Cuidado, irmão. Por isso que Paulo vai dizer, ei, cuida de ti, da doutrina. Fazendo isso te salvarás. Você tem que ter entendimento para andar com Deus pela palavra. Não é por meio de igreja, dentro de obra de igreja, de usos e costumes e ordenança de igreja pelos homens. Cuidado. Olha outro texto que eles falsificam na cara de pau. Eles hoje estão deixando mais de usar esse texto para pregar a mentira do dízimo, porque Deus levantou muitos homens para esclarecer o povo da verdade sobre o dízimo. Porque por muito tempo, e tem alguns ainda que ainda insistem nessa mentira, muitos pastores pregou Malaquia 3:10 para fazer o povo pensar que o dízimo é uma obrigação da igreja. E se não der, está roubando a Deus. E se não der, Deus vai permitir o demônio destruir tudo que tu tem. Era assim ou não era que os pastores argumentavam para pedir o dízimo o povo dentro das igrejas? Era assim ou não era? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos mandar uma bênção de maneira tal e tal e tal e tal. Aí o povo, amém, eu vou dar o dízimo, e Deus vai abrir a janela do céu, e vai me dar uma bênção grande. O povo fazia isso em troca, fazia isso dentro de uma pressão psicológica, com a mentira, usando a palavra de Deus, porque se você não der o dízimo, você está roubando a Deus. Ei! Esse texto não aplica-se para a igreja. Não traz uma ordenança para a igreja. Isso ficou lá na velha aliança.
Isso foi para o judeu. O dízimo era os judeus que tinham que dar, o povo de Israel. Era levado para a tribo de Levi. Os pastores que hoje pedem dízimo, eles não são sacerdote, nem da linhagem levítica de Levi. Os pastores que pedem dízimo hoje, que pedem para o povo levar para a casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo de Israel. O templo dos judeus, não é essas casas de alvenaria igreja. E eles levavam para lá para a manutenção da necessidade dos levitas para sustentar os demais irmãos, viúva, órfão, necessitado. Não era para levar dinheiro para enriquecer cofre de ministérios evangélicos e igreja, como hoje é feito. É tudo contrário à verdade de Deus. E os pastores pegam essa mentira e colocam para o povo hoje como se fosse uma ordenança, como se Jesus tivesse mandado. E eles são tão filhos do diabo que eles continuam usando a palavra para fazer o povo acreditar na mentira do diabo, como se fosse verdade de Deus. Aí muitos pegam lá Mateus 23, 23, para dizer que Jesus mandou dar o dízimo. Ei, Jesus, quando fala do dízimo, em Mateus 23, 23, Jesus não está dando essa ordenança para a igreja. Ele está questionando e advertindo os judeus. E o tempo ali era da lei ainda. Ainda estava se vivendo a lei. E Jesus não estava colocando aquilo para a igreja como ordenança. Jesus estava questionando os fariseus, que queriam ser justificados pela lei. Enfocavam mais no dízimo, mas não cumpriam os demais requisitos da lei. Não exerciam misericórdia, não tinham compaixão do próximo, mas eles ensinavam, não, o dízimo, porque era essa a causa de ganho deles. Manipulou a palavra de Deus, falsificou por causa de ganho próprio. E Jesus vai repreender o judeu ali, Mateus 23, 23, eu vejo muito mentiroso pegando esse texto para mostrar ao povo que o dízimo foi Jesus que mandou, é mentira. Ali Jesus não está dando uma ordenança para a igreja. Jesus está tratando com os fariseus, que estavam dentro ainda da vigência da lei. E eles não cumpriam o que era pedido, só queria saber do dízimo. Aí vem outros pastores mentirosos para tentar justificar que o dízimo é da nova aliança, é para a igreja. Aí quer usar 1 Coríntios, quer usar, aliás, 1 Coríntios 9, né? 2 Coríntios 9. Quando Paulo fala das ofertas voluntárias, Paulo nunca falou de dízimo. Paulo nunca orientou ninguém a dar 10%. Paulo nunca, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nunca ensinou ninguém a levar 10% para o templo. Me mostra aí, pastores mentirosos, filhos do diabo. Me mostra aí onde Paulo, Pedro, João, Tiago, nenhum dos apóstolos ensinaram ninguém a levar dízimo para o templo. Paulo nunca levou dízimo para o templo. Isso não é para a igreja. A igreja não foi orientada a observar isso. Aí vem esses pastores, filhos do diabo, ministros de Satanás, dizendo que é obreiros de Deus, homem de Deus, ungido de Deus, criando essa mentira para o povo hoje viver dentro das igrejas. Me mostra aí um texto, uma orientação dos apóstolos, de Jesus, mandando alguém levar dízimo para o templo, para a casa do tesouro. Se não está roubando a Deus. Me mostrem. Aonde tem uma orientação do Evangelho. Aonde a doutrina de Cristo ensina isso. Não vem para cá com Hebreus 7, com Mateus 23, 23, nem com o texto lá das ofertas voluntárias. Cada um contribua segundo propôs o seu coração. E quem prega o Evangelho e vive do Evangelho não fala de dízimo. É quem prega o Evangelho. Não é quem está dentro de igreja dizendo que é pastor querendo ser o rei. É quem prega o Evangelho, que tem que comer do Evangelho. Ou seja, tem que ser ajudado pelos irmãos diante da necessidade que ele tiver. Os irmãos têm que ajudar. Se tal irmão está pregando o Evangelho, é honroso honrar o irmão que está ministrando, se dedicando pela palavra de Deus sendo levada ao povo. Não é quem está dentro de igreja como pastor, líder, rei, sumo sacerdote, exercendo de autoridade sobre o povo, para levar 10% para manter ele, para manter a ostentação dele, para manter o carro, a casa, o apartamento, a fazenda e a vida luxuosa dele. Não, meus irmãos, saiam dessa mentira do diabo. Eu estou aqui trazendo orientação para você da verdade,
para você conhecer a verdade e ser livre das mentiras do diabo pregadas dentro das igrejas por muitos pastores. Quer ver outra mentira diante de muitas que o povo tem vivido e sendo ensinado dentro das igrejas? É a mentira da busca de bênção de Deus por meio de ritual, sacrifício, penitência, flagelo, campanha, pacto e voto. Não, faça um voto com Deus. Venha para a campanha para Deus te abençoar 7 semanas. E se você não alcançar porque não teve fé, faça mais 7, 21 semanas. E aí vai. Meu irmão, é muita mentira dentro das igrejas, irmão. É muito filho do diabo chamado de ministro de Deus, pastores pregando mentira para o povo. Não, venha para a obra de Deus. Outra mentira, obra de Deus. Aonde é que Jesus ensinou que algum trabalho religioso de igreja é obra de Deus? Ao contrário, irmão, veja, observe o que eu estou levando aqui. Seja mais atento ao ouvir, analise o que eu estou pregando. Veja o conteúdo do assunto e da informação que eu estou levando. Jesus ensinou a verdade que liberta e os pastores hoje vêm pisando essa verdade, vêm desfazendo da verdade que Jesus ensinou. Olha, Jesus ensinou que não é em templo nem em monte que se adora a Deus. Os pastores ensinam que tem que ir para o templo adorar a Deus. Jesus nunca ensinou casa de Deus. Jesus disse que Deus habita em nós. João 14, 23, Jesus vai dizer: quem me ama guarda a minha palavra, e eu e o Pai viremos para ele e faremos nele morada. Jesus não ensinou a ninguém que Deus mora ali, aqui ou acolá, em nenhuma casa de estrutura de alvenaria e igreja. Veja como os pastores pegam tudo que Jesus ensinou e despreza, passa por cima, falsifica e prega mentira. Jesus ele ensinou a mulher que o lugar de adorar a Deus não é em templo nem em monte. Os pastores não, tem que vir para o monte, tem que vir para o templo. É ou não é? Jesus ensinou que o lugar para a gente estar, para que Deus nos abençoe, não é a igreja dentro de campanha. Jesus vai dizer: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Os pastores ensinam que você tem que fazer a campanha da vitória, senão você não vai ter a vitória. Campanha da marcha. Tem que fazer pacto. Tem que fazer voto. Tudo isso é paganismo. Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca disse a ninguém para estar submisso sob a liderança de nenhum homem como autoridade espiritual. A autoridade espiritual para a igreja é a palavra, é o próprio Jesus. Os pastores ensinam o quê? Olha, obedeça ao seu pastor, se submeta ao seu pastor, porque ele é a autoridade espiritual de Deus para a igreja. Eu já vi pastor pregar isso e dizer que eles eram o canal da bênção por onde Deus abençoava a igreja pelo pastor. É mentira, irmão. Eles manipulam. Isso mostra que eles não são de Deus. São filhos do diabo, ministros de Satanás, pregando mentira para o povo. E o povo, por não ser prudente, ser simples, está perdendo a vida com Deus. Estão sendo destruídos por meio da direção desses homens que estão pregando mentira para o povo. Jesus nunca ensinou dízimo para ninguém. Os pastores ensinam o povo que tem que dar o dízimo. E se não dá o dízimo, não é salvo, porque está roubando a Deus. Jesus nunca mandou ninguém ser batizado dentro de nenhuma igreja evangélica através do batismo de ritual de homem, dentro de água de instituição religiosa para ser salvo, nem para receber remissão de pecado. Os pastores pregam que você tem que passar pelo batismo, porque Jesus deu o exemplo se batizando. Mentira! Jesus não disse a ninguém: vou me batizar para vocês se batizar. O batismo de Jesus não foi um exemplo para a igreja observar. O batismo de Jesus foi um sinal para João Batista conhecer aquele que era o Messias, que batizava com o Espírito Santo para o homem ser membro do corpo de Cristo, igreja de Deus. Não é batismo de água. O batismo que salva não é de água. Jesus nunca ensinou em canto nenhum. Mas tem pastor que prega que Marcos 16, 15 é batismo de água. Quando Jesus diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Aí ele diz: está vendo? Tem que ser batizado. Não adianta crer e não ser batizado. Tem que ser batizado. Só que Jesus não está dizendo: quem crê e for para uma igreja evangélica ser batizado é salvo. Não. O contexto ali não fala de batismo de água dentro de nenhuma instituição religiosa. Nem igreja evangélica, nem igreja católica, como também batiza lá, nem outro
ambiente religioso nenhum, como o Mórmon, que também batiza lá, Testemunho de Jeová, que também batiza lá. Esse batismo aí faz você ser membro escravizado, dominado, dentro de uma dependência da instituição. Esse batismo aí não leva você a ser membro da igreja de Deus, não. Nem leva você a alcançar vida nova com Deus, remissão de pecado. Porque isso não pertence ao homem, nem é dentro de nenhuma instituição. Quem batiza para o homem se tornar uma nova criatura, fazer parte do reino de Deus e nascer para Deus, ser inserido na igreja, é Jesus com o batismo, não é com água, é com o Espírito Santo. Ser batizado na água e no Espírito é pela palavra e pelo Espírito Santo. A palavra é Jesus, o Espírito Santo é quem nos sela para o grande dia da redenção do corpo, para que subimos ao encontro do Senhor no arrebatamento. É pelo Espírito Santo, mas os pastores ensinam, insistem na mentira, porque não tem compromisso com a verdade, são do diabo. Esses que pregam isso são do diabo, eu digo sem mentira. Não estou julgando, estou falando a verdade dentro do fato e da realidade que a gente vê. Aonde Jesus ensinou alguém, irmãos, batismo em água? Não venha trazer Mateus 28, versículo 20, não. O texto ali não está dentro de um contexto de água, de religião ou de instituição religiosa nenhuma pelo homem. Quando Jesus diz batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, não, mas os apóstolos batizaram. Filipe batizou o eunuco. Ali não foi uma regra, não foi uma ordenança. Ali foi um ato isolado dentro daquela situação ainda que eles estavam vivendo. Ali não foi pregado como doutrina. Não, mas Pedro falou lá em Atos 2:38, né? Arrependei-vos para que em nome de Jesus seja batizado e recebereis o perdão dos vossos pecados. Ei, Pedro não estava falando de arrepender e ir para uma igreja para ser batizado para receber o perdão de pecado. O arrependimento ali é com a convenção a Jesus. O homem, quando crê em Jesus e se arrepende, ele é batizado para o perdão de pecados pelo próprio Jesus, que garante nele essa certeza, com o Espírito Santo que vai dar essa convicção a ele, da vida em comunhão com Deus. Não é batismo de água de igreja que leva o homem a ter essa graça da remissão de pecado. Eles ensinam tudo o contrário, irmão. A maioria desses líderes religiosos estão a serviço do reino das trevas, não do reino de Deus. Quem está a serviço do reino de Deus tem compromisso com o Evangelho, em pregar, instruir, formar, fazer discípulo para Cristo, com a palavra de Cristo, com a doutrina de Cristo. Não fazer discípulo para nenhuma instituição, igreja, religião, onde eles vão ser servidos pelo povo. Quantas mentiras o povo está vivendo dentro de igrejas evangélicas, espírita, católica, todas elas, como se fosse verdade de Deus. Meu irmão, você tem que atentar para o que Jesus ensinou. A verdade e a graça vieram por Jesus Cristo. Ah, mas porque Moisés, porque Davi, porque Paulo, porque Jesus. Jesus, ele não disse sigam a Davi, creiam em Paulo, guardem a palavra de Pedro. Não. Jesus disse, venham a mim, creiam em mim, sigam a mim, porque ele disse, eu sou a luz, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse, guardem as minhas palavras, para vocês serem verdadeiramente meus discípulos. Jesus não mandou você guardar a doutrina da igreja A, B, C, D, E, F, G, H e J e por aí vai. É muita igreja. Jesus não mandou você estar dentro de nenhuma religião, porque também é muita religião, onde se denominam a verdade, o lugar que você vai ser de Deus. Jesus nunca disse a ninguém, estejam na igreja A, na religião B. Jesus disse, estejam em mim, e as minhas palavras em vós. Ser fiel. Não é igreja nenhuma, nem a doutrina de igreja. Ser fiel até a morte, guardando a palavra de Cristo e não negando o nome dele. Jesus não disse que bem-aventurado é os que estão dentro de igreja ou de religião. É os que estão, ouvem e praticam a palavra dele.
Jesus não disse que quem vai para o céu é quem está dentro da igreja evangélica A, B, C, D, ou dentro de religião. Jesus disse, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas aquele que ouve e guarda a palavra de meu Pai que está no céu, fazendo a vontade de meu Pai que está no céu. Não é a vontade de pastor, não é dentro de igreja de pastor, não é dentro de religião de padre, de papa. É em Cristo, na palavra de Cristo, para a gente poder estar garantido no reino de Deus. Meus irmãos, é muito sério. Todo o trabalho que eu levo é sério, porque eu prego a verdade que liberta, que vai mudar a tua sentença, o teu destino, a tua situação terrível, medonha, tenebrosa, espiritual que tu estás diante de Deus. Só pode ser mudada, não é dentro de nenhuma igreja ou religião, é pelo conhecimento da verdade. Vida com Deus não é por meio de nenhuma direção religiosa, de nenhuma vida religiosa, de nenhuma devoção religiosa. Vida com Deus não é por meio de nenhum trabalho ou sacrifício religioso. Vida com Deus, comunhão com Deus é por meio do conhecimento da verdade, estando na verdade, firmado na verdade, aguardando na verdade, com a esperança na verdade, caminhando pela verdade e pregando a verdade. Vida com Deus é na palavra, é em Cristo. Mas hoje o que é que o povo aprende? Se você não estiver dentro de uma igreja, você não é de Deus. Você não pode ser de Deus se não estiver dentro de uma igreja. É isso ou não é que o povo é ensinado? Não, você não pode ser crente sem igreja. Quem disse isso, irmãos? Aonde Jesus disse que é preciso estar em alguma igreja para ser dele? Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus disse, quem ouvir a minha palavra, esse está firmado nele. Não é quem estiver ali, aqui e acolá, irmão. Irmãos, para ser prudente, irmão. Deixa de ser nécio, simples, louco, diante do teu destino eterno, daquilo que vai fazer a diferença na tua eternidade, ou com Deus ou sem Deus. A fé não é para viver uma vida religiosa achando que é mais santo do que os outros, defendendo a causa e o valor da religião, porque a minha é a melhor, é a mais de Deus. A importância da fé não é para isso, irmão. A importância da fé é para garantir a salvação, é para receber esta tão grande salvação, o dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Você tem que ter essa fé, mas essa fé verdadeira, essa fé no alvo, a fé em Cristo, porque muitos estão crendo em vão, estão reprovados da fé, porque a fé não é guiada pela palavra, estão vivendo uma fé nas crenças, nos dogmas, na vida religiosa, nos ensinos religiosos. A fé verdadeira que Deus quer que você tenha para Ele te dar o dom gratuito, a salvação que você não merece, nem eu, é por meio da palavra. E essa fé, ela é pelo ouvir a pregação do Evangelho, que vai gerar em você esta crença, que vai levar você a Cristo, para você alcançar o dom gratuito de Deus. O povo está vivendo a sua fé dentro da sua religião. A fé do católico é dentro dos ensinamentos católicos. A fé dos evangélicos é dentro das doutrinas da igreja evangélica. A fé dos espíritas é pela doutrina espírita. A fé dos testemunhas de Jeová é pela doutrina da STV, Sociedade Torre de Vigia. A fé dos mormons é dentro da instrução da doutrina de Mormon. Agora, se você quer a fé verdadeira, para estar andando com Deus para a esperança da vida eterna, você tem que ter a sua fé na doutrina de Cristo, na palavra de Cristo. Você tem que ser cristão, guiado pela doutrina de Cristo. Não é católico, não é evangélico, não é espírita, não é budista, não é xiita, não é mormon, não é testemunho de Jeová, não é religião nenhuma. A fé tem que ser em Cristo e você tem que ser cristão, discípulo de Cristo. E para isso ser real, você precisa guardar e praticar a palavra de Cristo. Todos dizem que é de Cristo. Todos dizem que estão seguindo a Cristo. Os evangélicos dizem que são de Cristo. Os católicos dizem que são de Cristo. Os espíritas dizem que são de Cristo. Os testemunhos de Jeová dizem que são de Cristo. Os mormons dizem que são de Cristo. Agora, qual é a doutrina que eles estão seguindo? Quais são os valores e os princípios que eles estão guardando e vivendo como se fosse de Deus? Não é a palavra de Cristo.
Porque isso que o povo vive dentro das igrejas evangélicas, ensinada pelos muitos pastores, não é a doutrina de Cristo. Os princípios e regras de fé que os católicos vivem, que os testemunhos de Jeová vivem, que os mormons vivem, que os espíritas vivem, que os evangélicos vivem, não é a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou nada disso, nem para salvação, nem para ser justificado. Não, você tem que guardar o sábado, você tem que vir para a igreja, você tem que usar o véu, você tem que ser batizado, você tem que ser dessa igreja, você tem que cumprir essa regra, tem que cumprir essa meta. Nada disso Jesus ensinou. João 8,31. Se vocês guardarem as minhas palavras, serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi isso que Jesus disse. Discípulo dele é quem guarda a palavra de Cristo, conhecendo a verdade e sendo liberto. Então, meus amados irmãos, mais uma vez, esse que vos fala sempre com a voz de trombeta, tocando a trombeta de Deus para o mundo ouvir a verdade sem calar. Porque ainda que o mundo me persiga, eu não calarei. Porque maior que está comigo, que me chamou, me vocacionou, e Ele é poderoso para me levar a cumprir o ministério que Ele me deu de pregar o Evangelho a toda criatura. Levar o ensino e a instrução para a edificação do corpo e para que os que estão nas trevas conheçam a verdade e sejam libertos. Amém? Eu trouxe uma exposição aqui de várias mentiras pregadas por muitos pastores e padres e líderes religiosos dentro das igrejas como se fosse verdade de Deus. Agora, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, será salvo. Quem não crê, condenado. Minha obrigação é pregar. Agora, quem tem que analisar, observar e tomar decisão é você. Então, eu deixo para você. Processe essas informações, analise essas informações e seja prudente, examine dentro dessas informações o que eu falei, com o que os homens ensinam, que dizem que é de Deus, com o que Jesus ensina na sua palavra, para ver se o que eu falei aqui não é a verdade. Diante dos fatos que é notório a gente ver, o povo viver, por meio da instrução dos homens aí. Então, gente, esse é o meu trabalho. Proporcionar o conhecimento que vai esclarecer aqueles que recebem e creem para serem livres do engano e da mentira que o diabo tem levado muitos a viverem presos, escravizados, perdidos dentro das religiões e igrejas, guiados por ministros de Satanás, como se fosse ministro de Cristo, homens de Deus ungidos, que estão dentro das igrejas, pregando heresia, ensinando o povo o evangelho anátema, falsificando a palavra, trazendo para o povo o vento de doutrinas, movimentos vãs, levando o povo a viver paganismo, o povo perdido, embriagado, manifestado, possesso, sem entendimento, sem razão, caminhando numa fé cega, vivendo longe de Deus, pensando que estão perto, mortos, pensando que estão vivos, na maldição, pensando que estão na bênção. Isso é muito sério aqui. Então que você analise, observe e tire suas conclusões. E aí, que o Espírito de Deus te dê entendimento e que você ouça a voz do Espírito de Deus no seu interior. Não endureça o vosso coração, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Minha obrigação é pregar. O Espírito Santo convence, ele não converte. Quem tem que se converter é você depois que ouve, tomar a decisão de se converter ou continuar no caminho da mentira, indo para a perdição eterna. Amém?